Em um tempo antes de grandes exércitos e cidades monumentais, havia apenas lendas, e uma dessas lendas conta como Roma nasceu, não apenas de coragem, mas também de tragédia e destino. Tudo começou em Alba Longa, uma antiga cidade fundada pelos descendentes de Enéas, o herói troiano. Reia Sílvia, uma sacerdotisa do templo de Vesta, vivia em obediência aos deuses. Mas o destino mudaria sua vida para sempre. Amulho, o rei tirano de Alba Longa, temia a profecia de que os descendentes de Numitor, seu irmão deposto, o derrubariam. Para evitar isso, ele condenou Reia Sílvia ao celibato, obrigando-a a servir como vestal. Mas os planos de Amulho não podiam escapar ao controle dos deuses. Diz a lenda que Marte, o deus da guerra, apaixonou-se por Reia Sílvia. Dessa união divina nasceram 2 meninos, Rômulo e Remo. Mas quando Amulho soube, ordenou que as crianças fossem eliminadas. Os gêmeos foram abandonados no rio Tibre, mas os deuses estavam ao lado deles. O sexto encalhou em uma margem próxima a uma figueira. Ali, uma loba, atraída pelos choros, encontrou os meninos e os alimentou com seu leite. A imagem da loba cuidando dos gêmeos tornou-se um símbolo eterno de Roma. Mais tarde, um pastor chamado Faustulo os encontrou e os criou como seus próprios filhos, ao lado de sua esposa Larência. Rômulo e Remo cresceram fortes e destemidos, sempre se destacando entre os outros jovens. Não sabiam de sua origem nobre, mas o senso de justiça e liderança já pulsava em suas veias. Desde cedo, os irmãos mostraram coragem e um profundo senso de proteção. Quando descobriram a verdade sobre seu passado, decidiram enfrentar Amulho e restaurar Numitor ao trono de Alba Longa. Após derrotarem Amulho e restaurarem seu avô ao trono, Rômulo e Remo decidiram fundar sua própria cidade. Uma cidade que seria marcada por sua história e lendas. Mas os sonhos de grandeza logo deram lugar à rivalidade. Rômulo queria fundar a cidade na colina Palatina, enquanto Remo preferia a Aventina. A disputa escalou e os irmãos se enfrentaram em um conflito que mudaria o curso da história. Rômulo, tomado pela ambição e pela ira, matou Remo. Com o coração pesado, ele nomeou a cidade de Roma em sua própria homenagem. Assim, em 753 a.C., nascia Roma. Fundada em meio a lendas, sangue e destino, essa pequena vila nas colinas italianas estava destinada a se tornar o maior império que o mundo já viu. Após a fundação de Roma, a cidade ainda vivia sob o domínio dos reis, e por séculos a monarquia foi o modelo de governo que prevaleceu. No entanto, a sombra de um destino diferente pairava sobre Roma. A mudança estava próxima, e com ela, a transformação da cidade-estado em uma república. O que aconteceu nesse processo? Como o poder real foi transferido para um novo sistema de governo, onde o Senado e os cônsules tomariam as rédeas do futuro. Em 509 a.C., o último rei de Roma, Tarquínio, o Soberbo, governava com mão de ferro, levando Roma a um período de tirania. Sua opressão levou o povo a se rebelar contra o regime monárquico. A gota d'água foi o abuso de poder sobre a nobre mulher Lucrécia, que levou ao levante popular. Roma, cansada da tirania, decidiu que a monarquia não tinha mais lugar em sua história. Com a queda de Tarquínio e sua expulsão de Roma, a monarquia foi abolida para sempre. Roma iniciou uma nova era, uma era em que o poder não viria mais de um único homem, mas de um sistema representativo de governança. A partir de agora, Roma seria governada por 2 cônsules, eleitos anualmente, com o poder de comandar o exército e administrar a cidade. O Senado, composto por patrícios, seria o principal órgão de aconselhamento e controle, tornando-se o pilar da nova estrutura de poder. A República nascera. O Senado, agora com grande poder, representava a elite da sociedade romana.
Os senadores eram, em sua maioria, patrícios, membros das antigas famílias aristocráticas de Roma que exerciam uma grande influência política. Embora Roma fosse uma república, o poder continuava concentrado entre as famílias mais poderosas, com a plebe buscando aos poucos ganhar mais representação. Nem todos estavam felizes com essa nova estrutura. A plebe, que representava a maioria da população, sentia-se negligenciada. Durante as primeiras décadas da República, houve uma luta constante entre os patrícios e a plebe. A plebe exigia mais poder político, e isso geraria um conflito que definiria o futuro de Roma. Os tribunos da plebe foram uma das primeiras vitórias para os cidadãos comuns de Roma. Esses oficiais foram criados para representar os interesses da plebe e garantir que suas vozes fossem ouvidas. Eles poderiam até vetar as decisões do Senado, uma poderosa ferramenta para equilibrar o poder. À medida que Roma se expandia, a República tinha que se adaptar a novos desafios. O poder dos cônsules se tornava cada vez mais vital, não só para administrar a cidade, mas para comandar exércitos que defendiam as fronteiras romanas e avançavam para conquistar novas terras. Em um momento crítico da história romana, os cônsules teriam que lidar com um grande dilema: conciliar o poder militar com a política interna, enfrentando uma crescente ameaça externa, enquanto ainda mantinham a unidade dentro da República. A transição do poder real para o Senado e os cônsules foi o nascimento da Roma que conhecemos, uma república que, com todas as suas falhas e desafios, daria origem ao maior império que o mundo já testemunhou. A luta entre poder e população, entre ambição e justiça, estava apenas começando. Da queda da monarquia ao surgimento da República, Roma estava se moldando para ser uma das civilizações mais notáveis da história. O poder do Senado e a força dos cônsules tornaram Roma um centro de poder incomparável, e sua jornada, marcada por lutas internas e vitórias externas, estava apenas começando. O domínio de Roma sobre a Península Itálica não surgiu do nada. Desde os primeiros dias de sua fundação, Roma enfrentou uma série de desafios e inimigos. Entre os mais poderosos estavam os etruscos e os gregos, duas civilizações que, por um tempo, dominaram partes significativas da Itália. Porém, a crescente ambição romana, juntamente com sua habilidade militar e diplomática, permitiram que conquistassem esses territórios e consolidassem seu poder. Roma, embora ainda jovem e inexperiente, teve que encarar os poderosos etruscos, uma civilização rica e militarmente forte, que controlava boa parte da Itália Central. A luta pela supremacia no território estava apenas começando. A maior vitória contra os etruscos veio com o cerco de Veios, uma das cidades mais poderosas da região. Os romanos, por anos, cercaram a cidade, até que, com astúcia e persistência, conseguiram vencer. Após a derrota de Veios, Roma se expandiu rapidamente, absorvendo territórios etruscos e estabelecendo seu domínio sobre as regiões do norte da Itália. A cidade de Roma agora tinha acesso a novos recursos e riqueza. Enquanto Roma conquistava o norte da Itália, os gregos ainda dominavam o sul, nas colônias da Magna Grécia. A princípio, as relações entre romanos e gregos eram amistosas, mas logo as disputas por poder e território começaram. O conflito com os gregos começou com a guerra contra Tarento, uma cidade-estado grega poderosa. Os romanos, ansiosos por expandir suas fronteiras para o sul, enfrentaram um desafio considerável. Após uma série de vitórias decisivas, Roma não só derrotou Tarento, como também começou a dominar a Magna Grécia.
Ao final, as cidades gregas do sul foram forçadas a se submeter ao poder romano. Com os etruscos derrotados, Roma estabeleceu um tratado de paz com as cidades restantes da civilização etrusca, oferecendo-lhes proteção em troca de sua submissão política e econômica. Agora, com os etruscos e os gregos subjugados, Roma consolidava sua autoridade na Península Itálica. As cidades do sul e do norte eram agora parte de um império crescente, e o Senado romano expandia sua influência. Embora as guerras com os gregos tivessem sido violentas, Roma começou a adotar muitos aspectos da cultura grega, sua arte, filosofia e até seus deuses. A Grécia, embora derrotada, teve uma profunda influência sobre a formação de Roma. Com o domínio sobre os etruscos e gregos, Roma se preparava para suas futuras campanhas, que levariam a cidade a dominar toda a Península Itálica e além. Mas este foi apenas o começo de um império imbatível. Em meados do século III a.C., Roma já havia se estabelecido como uma potência emergente no Mediterrâneo. Suas vitórias anteriores haviam consolidado seu poder na Península Itálica, mas o que se aproximava agora seria uma batalha de proporções épicas contra um inimigo formidável e implacável: Cartago. Uma antiga cidade-estado fenícia localizada na costa do norte da África, na atual Tunísia, era uma das potências mais poderosas do Mediterrâneo. Com uma marinha forte, uma economia próspera e uma tradição militar sólida, Cartago representava um desafio direto ao crescente poder romano. As duas nações, embora distantes em território, estavam em constante competição por influência, território e riquezas no mar Mediterrâneo. Esse cenário levou as duas civilizações a um confronto inevitável: as Guerras Púnicas. A Primeira Guerra Púnica teve como ponto de partida uma disputa por Sicília, uma ilha estratégica no Mediterrâneo Central, essencial para o controle das rotas comerciais. Durante a guerra, Roma, inicialmente sem experiência naval, precisou desenvolver rapidamente uma frota para competir com a poderosa marinha cartaginesa. A luta foi feroz e se estendeu por anos, com batalhas navais e terrestres, até que, finalmente, Roma emergiu vitoriosa. Com a derrota de Cartago, Roma tomou o controle de Sicília, o que a tornou a primeira província romana fora da Península Itálica. A vitória na Primeira Guerra Púnica solidificou Roma como uma potência marítima e provocou a ira de Cartago, que jurou vingança. O maior momento de tensão entre Roma e Cartago viria com o surgimento de um líder cartaginês sem igual, Aníbal Barca. Filho do comandante cartaginês Amílcar Barca, Aníbal foi moldado para odiar Roma e buscava vingança pela derrota de seu país. Em 218 a.C., ele iniciou a Segunda Guerra Púnica, uma das mais memoráveis da história militar. Aníbal, conhecido por sua genialidade tática, surpreendeu Roma com um ataque impensável: atravessar os Alpes com um exército e uma grande força de elefantes, algo que parecia impossível. Essa audácia causou choque em Roma, pois nunca se imaginaria que o inimigo fosse capaz de atravessar as montanhas geladas e se posicionar no coração da Itália. O maior feito de Aníbal veio na famosa Batalha de Canas, 216 a.C., onde ele infligiu uma das maiores derrotas militares da história de Roma. Em uma manobra estratégica brilhante, Aníbal envolveu o exército romano, cercando-o completamente e derrotando-o de forma esmagadora. Milhares de romanos foram mortos e o moral da República foi gravemente abalado. Muitos acreditavam que Roma não sobreviveria à invasão cartaginesa. Apesar das pesadas derrotas, Roma não se entregou. O sistema político e militar de Roma era resiliente
e seus generais, como Fábio Máximo, adotaram uma estratégia mais cautelosa, evitando confrontos diretos com Aníbal e desgastando suas forças. Roma começou a acumular vitórias menores e a estabelecer um cerco econômico e estratégico em torno de Cartago. Ao mesmo tempo, Roma recrutava mais legiões e reconstruía suas forças. O ponto de virada veio quando Roma decidiu focar suas energias em atacar diretamente Cartago, enquanto Aníbal estava ocupado em suas campanhas na Itália. O general romano Públio Cornélio Cipião, conhecido como Cipião Africano, foi o responsável por uma série de vitórias decisivas na África, incluindo a famosa Batalha de Zama 202 a.C., onde ele derrotou Aníbal e forçou Cartago a se render. Após a derrota de Aníbal e a assinatura da paz, Cartago nunca foi a mesma. Embora os cartagineses tenham tentado se reerguer, sua cidade foi considerada uma ameaça em ascensão. A Terceira Guerra Púnica foi mais uma guerra de extermínio, com Roma decidindo acabar de vez com a rival cartaginesa. Roma cercou e sitiou Cartago por 3 anos. Quando as muralhas caíram, Roma destruiu completamente a cidade. Os sobreviventes foram vendidos como escravos e os cartagineses foram erradicados do mapa. Roma então fez da região um campo de cultivo, simbolizando a total eliminação de sua maior ameaça no Mediterrâneo. Com a vitória definitiva sobre Cartago, Roma se consolidou como a principal potência do Mediterrâneo. As guerras púnicas não apenas marcaram a ascensão de Roma como uma superpotência, mas também o início da sua expansão imperial em territórios além da Itália. A habilidade militar de Roma, sua capacidade de recuperação após derrotas esmagadoras e a estratégia de seus generais garantiram seu sucesso. Roma, agora em ascensão, estava prestes a transformar-se no maior império que o mundo já viu, dando início à sua dominância por séculos. Essas batalhas não foram apenas uma prova do poderio militar romano, mas também das complexas relações diplomáticas, das alianças e da perseverança de uma civilização determinada a triunfar. As guerras púnicas, com seus heróis e vilões, suas estratégias e tragédias, se tornaram parte essencial da narrativa que moldou a Roma que conhecemos e admiramos até hoje. O crescimento de Roma como potência mundial não se limitou ao Mediterrâneo Ocidental. Após as guerras púnicas, a República Romana voltou seu olhar para o leste, onde encontrava antigas civilizações como a Grécia, o Egito e os reinos do Oriente. Esse período marcou a transformação de Roma de uma potência regional para um verdadeiro império transcontinental, trazendo riquezas imensas, cultura diversificada e novos desafios para sua política e sociedade. Após as vitórias sobre Cartago, Roma viu uma oportunidade irresistível na Grécia. A terra dos filósofos e guerreiros estava mergulhada em conflitos internos, com cidades-estado como Atenas e Esparta enfraquecidas e ameaçadas por reinos helenísticos como a Macedônia. O envolvimento de Roma começou como um ato de aliança, mas rapidamente se transformou em conquista. O general Tito Quíncio Flaminino liderou o exército romano na Batalha de Cinocéfalos, 197 a.C., derrotando as forças macedônicas lideradas por Filipe V. Essa vitória não apenas consolidou a presença de Roma na Grécia, mas também marcou o início de sua influência política e cultural sobre a região. O Egito, sob o governo da dinastia ptolemaica, era uma terra de riquezas e mistérios. Os romanos viam o Egito como o cesto de pão do Mediterrâneo, graças à sua vasta produção agrícola e comércio lucrativo. Inicialmente, Roma estabeleceu alianças com os faraós, mantendo o Egito como um estado cliente. No entanto, as intrigas políticas egípcias logo atraíram a intervenção romana.
O envolvimento de líderes como Júlio César e Marco Antônio e a icônica figura de Cleópatra tornaram o Egito um ponto central na expansão do Império. A Batalha de Áxio, 31 a.C., marcou o fim da independência egípcia e o país foi anexado como uma província romana sob o comando de Otávio, mais tarde Augusto. Além da Grécia e do Egito, os olhos de Roma se voltaram para os ricos reinos do Oriente, como o Império Seleucida e o Reino da Pérgamo. Esses territórios ofereciam vastos recursos e rotas comerciais essenciais para consolidar o domínio romano. A Batalha de Magnésia, 190 a.C., foi um marco decisivo. Sob o comando de Cipião Asiático, Roma derrotou o rei Antíoco III do Império Seleucida, garantindo o controle de vastos territórios na Ásia Menor. Mais tarde, o reino de Pérgamo foi anexado pacificamente após o rei Átalo III legar seu território a Roma em seu testamento. As conquistas no leste trouxeram imensas riquezas para Roma. Tesouros, escravos, grãos e arte inundaram a cidade, transformando a economia e a sociedade romana. Com essas riquezas, vieram também novos luxos e desigualdades. A classe senatorial se beneficiava enormemente, enquanto os plebeus viam pouco dessas riquezas. Roma era agora o centro do mundo, mas com isso vieram os desafios de administrar um império tão vasto e diverso. A influência cultural também foi significativa. A arquitetura grega começou a aparecer em Roma, assim como os filósofos e artistas helenísticos. O latim, por sua vez, começou a se misturar com elementos do grego, criando uma nova identidade cultural romana. Embora as conquistas trouxessem glória, elas também apresentavam novos desafios. A administração de territórios tão distantes exigia novos métodos de governança. Governadores provinciais foram estabelecidos, mas as tensões entre as elites locais e os romanos eram constantes. Além disso, o crescente poder dos generais, que lideravam exércitos em campanhas estrangeiras, começou a ameaçar a estabilidade da República. Líderes como Cipião e, mais tarde, Júlio César ganharam fama e influência, pavimentando o caminho para o colapso da República e o surgimento do Império. As conquistas na Grécia, Egito e Oriente não apenas expandiram as fronteiras de Roma, mas também transformaram a República. Roma tornou-se o centro de um império multicultural, influenciado pelas culturas que conquistava. Contudo, essas vitórias também trouxeram desafios internos que testariam a resiliência de sua estrutura política. Júlio César, um nome que ecoa pela história como sinônimo de poder e ambição. Ele não era apenas um general habilidoso. César era um mestre da política, alguém que sabia se alavancar nas tensões internas de Roma. No século I a.C., a República Romana enfrentava uma crise profunda, com a elite senatorial imersa em divisões e a classe plebeia cada vez mais descontente. Mas foi nesse cenário de instabilidade que César surgiu, determinado a mudar o rumo da história. Para alcançar seu objetivo, César fez alianças estratégicas. Em 60 a.C., formou o primeiro triunvirato, com Pompeu e Crasso. Juntos, eles se tornaram a força política mais poderosa de Roma. No entanto, César sabia que para alcançar o poder absoluto, ele teria que desafiar os antigos métodos de governança e a autoridade do Senado. A verdadeira ascensão de César veio com suas vitórias militares. A guerra nas Gálias, 58 a 50 a.C., foi sua grande vitrine. Ele derrotou os gauleses, expandiu as fronteiras de Roma e conquistou imensa popularidade entre os plebeus, que o viam como um herói. Mas sua fama o fez um inimigo mortal dos senadores, que temiam sua crescente influência. Quando César retornou a Roma, o Senado temia seu poder. Em 49 a.C., o Senado ordenou que ele deixasse seu exército e retornasse à cidade como um cidadão comum.
Mas César tinha outros planos. Ele cruzou o rio Rubicão, desafiando abertamente o Senado e provocando a guerra civil. César derrotou seus inimigos e, em 46 a.C., foi nomeado ditador perpétuo, um título que simbolizava o fim da República. Ele implementou reformas políticas, sociais e econômicas, mas sua ascensão ao poder absoluto era vista como uma ameaça à liberdade tradicional da República. Esse poder absoluto foi o que levou à sua morte. Em 15 de março de 44 a.C., os senadores liderados por Bruto e Cásio conspiraram e mataram César nos corredores do Senado, marcando o fim de uma era. Mas sua morte não trouxe o retorno da República. Em vez disso, ela deu início a uma série de guerras civis que acabariam por culminar no Império Romano, com seu sobrinho neto, Otávio, emergindo como o primeiro imperador. Júlio César não apenas mudou o curso da história romana, ele também preparou o palco para o império que dominaria o mundo por séculos. Sua morte pode ter selado o destino da República, mas seu nome, sua ambição e sua visão de Roma permaneceriam vivos nos corações e mentes dos romanos até o fim dos tempos. A morte de Júlio César, embora um evento trágico, não trouxe o fim dos seus sonhos para Roma. Seu sobrinho neto, Otávio, jovem, astuto e determinado, tomou a dianteira e, através de habilidade política e militar, consolidou seu poder. Em 31 a.C., após vencer a última resistência de Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Ácio, Otávio se tornou o líder indiscutível de Roma. Ele agora poderia trazer à cidade o que sempre sonhou: a estabilidade e a paz. Otávio não quis se autodenominar rei, mas suas ações deixaram claro que ele tinha o controle absoluto. Em 27 a.C., ele se ofereceu para devolver o poder ao Senado e ao povo romano. Porém, na realidade, o que ele fez foi assumir o título de Augusto, algo mais simbólico, marcando o início do Império Romano. A partir desse momento, Roma se transformaria completamente. A República estava morta, o Império Romano estava vivo. Com Augusto no comando, Roma experimentou uma era de paz sem precedentes, conhecida como a Pax Romana. Durante os próximos 2 séculos, o Império se expandiria, suas fronteiras seriam protegidas e as conquistas seriam celebradas, tudo sob um manto de estabilidade. Augusto reformou o sistema administrativo, reorganizou o exército e criou um império eficiente que controlava vastos territórios. As reformas de Augusto garantiram prosperidade, paz e segurança, o que permitiu que a cultura romana florescesse. Augusto não apenas conquistou terras, mas também conquistou corações e mentes através de suas reformas. Ele restaurou a moralidade em Roma, promulgando leis que incentivavam o casamento e a família, e ao mesmo tempo fortalecia a classe senatorial e o exército. Ele também reestruturou as finanças e o sistema de impostos, garantindo a estabilidade econômica que sustentaria o império por séculos. A sua habilidade em governar foi fundamental para a durabilidade do Império Romano. Augusto não era apenas um governante. Ele era uma figura quase divina para os romanos. O culto à sua personalidade foi cuidadosamente cultivado. Estátuas, templos e insígnias celebravam seu nome. A própria ideia de sua liderança era associada à proteção dos deuses. Ele se tornou pontífice máximo, líder religioso de Roma, conectando seu reinado ao divino, garantindo que o povo de Roma o visse não apenas como imperador, mas como a personificação da ordem e da prosperidade. Quando Augusto morreu em 14 a.C., ele havia transformado Roma em uma potência mundial, garantindo o legado de sua dinastia. O império não apenas sobreviveu à sua morte, mas prosperou, mantendo o equilíbrio de poder que ele havia estabelecido. A Pax Romana continuou por mais de 200 anos após sua morte, com as reformas de Augusto servindo como alicerce para o império.
Seu governo não só consolidou o poder de Roma, mas também a elevou ao status de império global, deixando um legado que perduraria por séculos. A ascensão de Augusto e a transformação de Roma em um império marcado pela Pax Romana não foram apenas uma mudança política, mas uma redefinição cultural. Sua liderança forte e suas reformas duradouras não apenas estabilizaram Roma, mas também pavimentaram o caminho para a Roma, que se tornaria a maior civilização do mundo antigo. No início do século II, o Império Romano atingiu seu auge. Sob o reinado de imperadores como Trajano e Adriano, Roma alcançou suas maiores fronteiras, dominando desde a Britânia até o Egito e da Península Ibérica até a Mesopotâmia. A cidade de Roma floresceu. Seus monumentos grandiosos se multiplicaram e suas riquezas nunca foram tão vastas. No entanto, com o aumento da extensão do império, surgiram novos problemas. Manter o controle sobre tantos territórios distantes e tão diversos começou a se tornar uma tarefa difícil. No final do século II, o Império começou a enfrentar uma série de crises internas e externas. O aumento das invasões bárbaras, as dificuldades econômicas e a corrupção das elites enfraqueceram a estabilidade do Império. Em resposta a essa instabilidade, o imperador Diocleciano, em 284 d.C., iniciou uma série de reformas radicais. Ele dividiu o Império em duas partes, o Império do Ocidente e o Império do Oriente, para tornar a administração mais eficiente. Diocleciano também estabeleceu o sistema de tetrarquia, no qual 2 imperadores e seus respectivos co-imperadores governariam as regiões do Império. Enquanto o Império lutava para se manter unido internamente, o exterior se tornava cada vez mais desafiador. Os povos bárbaros, como os godos, vândalos e hunos, começaram a pressionar as fronteiras do Império. Os romanos, uma vez temidos por sua força militar, começaram a perder terreno. As invasões bárbaras não eram mais um risco distante, mas uma realidade constante. As legiões romanas, uma vez imbatíveis, agora enfrentavam dificuldades em defender as fronteiras de um império em declínio. A crise do século III não foi apenas militar, mas também econômica. O Império começou a enfrentar uma enorme inflação agravada pela desvalorização da moeda romana. O comércio, que anteriormente fluía de maneira eficiente por todo o Império, começou a declinar. A escassez de recursos, combinada com as altas taxas de impostos, levou muitas províncias a se rebelarem contra o domínio romano. As classes altas de Roma, que outrora desfrutavam de riquezas imensas, começaram a perder seus bens e o poder econômico que sustentava sua posição. As reformas de Diocleciano não conseguiram impedir a crescente fragmentação do Império. O Senado romano, que havia sido um símbolo do governo republicano, se tornava cada vez mais irrelevante. O poder estava nas mãos dos generais e imperadores que se viam como líderes absolutos, muitas vezes chegando ao trono por meio de usurpação e intrigas militares. A corrupção aumentava e a lealdade ao Estado diminuía. O Império estava em uma crise de identidade, sem saber se deveria seguir com a tradição do Senado ou se deveria ser governado por uma única autoridade imperial. O século III representou o fim de uma era de estabilidade para Roma. O Império, embora longe de ser derrotado, estava irrevogavelmente alterado. As reformas de Diocleciano e as divisões do Império ajudaram a preservar a grandeza de Roma por mais algumas décadas. Mas as sementes da decadência já estavam plantadas. As dificuldades enfrentadas durante esse período continuaram a assombrar Roma, que só mais tarde, no século IV, começaria a dar os primeiros passos em direção à recuperação. Contudo, o caminho para a queda definitiva do Império Romano Ocidental estava traçado. O século III
Foi um período turbulento na história de Roma, marcado por reformas, divisões internas e ameaças externas. A crise do Império não foi apenas uma questão de conquistas perdidas ou batalhas travadas, mas também uma luta pela identidade e pela sobrevivência de uma civilização que até então parecia invencível. Esse período serviu como um prenúncio do que estava por vir, com o futuro de Roma cada vez mais incerto. No final do século IV e início do V, o Império Romano do Ocidente estava profundamente enfraquecido. As reformas do imperador Diocleciano haviam temporariamente estabilizado o Império, mas as tensões internas, as invasões bárbaras e a decadência econômica começaram a corroer a base do Império. O que restava da grandeza de Roma já não era mais suficiente para manter o controle sobre suas vastas províncias. Enquanto isso, o Império Romano do Oriente, com sua capital em Constantinopla, estava cada vez mais forte. Roma, no entanto, se via perdida em uma espiral de crise. O Império Romano já enfrentava dificuldades com seus recursos internos, mas foi o crescente movimento dos povos bárbaros que realmente acelerou sua queda. Os godos, vândalos, hunos e outros povos germânicos começaram a pressionar as fronteiras romanas. As terras além do Império, uma vez desabitadas ou dominadas por pequenos povos, se tornaram um ponto de fuga para aqueles que buscavam melhores condições de vida ou estavam fugindo de outros invasores, como os hunos. Estes povos começaram a invadir as províncias romanas, saqueando e destruindo cidades ao longo do caminho. Em 378 d.C., uma das batalhas mais significativas do período ocorreu em Adrianópolis, na atual Turquia. O imperador romano Valente enfrentou os godos, liderados pelo rei Fritigerno. Os romanos, subestimando a força de seus inimigos e com um exército mal preparado, sofreram uma derrota catastrófica. Valente foi morto e sua legião destruída. A derrota de Adrianópolis significou não apenas uma derrota militar, mas também o início da perda de controle sobre as províncias orientais do Império. A batalha revelou a vulnerabilidade de Roma, que já não conseguia se proteger nem de seus inimigos mais próximos. O ano de 410 d.C. marcou um dos momentos mais humilhantes para Roma. Sob o comando do rei visigodo Alarico, Roma foi saqueada pela primeira vez em mais de 800 anos. A cidade, que havia sido a maior e mais poderosa do mundo, foi invadida e destruída. O saque durou 3 dias, com o templo de Júpiter e outros monumentos de grande importância sendo pilhados. Para muitos romanos, o saque de Roma foi o símbolo do fim da sua grandiosidade e uma clara indicação de que o Império estava em seu declínio final. No século V, o Império estava não apenas sendo pressionado pelos godos, mas também pela ameaça de Átila, o Huno. Conhecido como o Flagelo de Deus, Átila e suas tropas de cavaleiros nômades devastaram as províncias romanas, chegando até a Gália e a Itália. O pavor dos romanos era palpável, pois não sabiam mais se o Império Romano do Ocidente conseguiria resistir à pressão externa. Roma, já enfraquecida, teve que negociar com Átila para evitar um ataque direto à cidade, pagando-lhe um tributo. Embora Átila tenha se retirado, sua presença foi um lembrete da fragilidade do Império. Finalmente, em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente chegou ao seu fim. O último imperador romano, Rômulo Augustulo, foi deposto pelo líder bárbaro Odoacro, um general germânico que servia no exército romano. Rômulo, um jovem imperador sem poder real, foi forçado a abdicar, marcando o fim de mais de 1000 anos de governo romano no Ocidente. Odoacro, em vez de se declarar imperador,
optou por enviar as insígnias imperiais ao imperador romano do Oriente, simbolizando a transição definitiva para o domínio dos povos bárbaros e o fim do Império Romano Ocidental. A queda de Roma não foi um único evento, mas sim o culminar de uma série de pressões internas e externas que se acumularam ao longo de séculos. As invasões bárbaras, as divisões políticas e a decadência interna foram fatores cruciais no colapso do Império Romano do Ocidente. Embora o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, tenha continuado por mais 1000 anos, o fim de Roma no Ocidente marcou o fim de uma era e o início de um novo período, a Idade Média. Embora o Império Romano tenha caído, seu legado perdurou e continua a influenciar profundamente a civilização moderna. As contribuições romanas se estenderam por vários aspectos da vida cotidiana, da política à engenharia, das leis à arquitetura. A ideia de um império unificado, com um sistema de governo centralizado e um vasto império que abrangia diversas culturas, criou os alicerces para muitas das sociedades que surgiriam no futuro. O modelo romano de governo, com suas instituições e práticas, foi a base para os impérios medievais, para as repúblicas modernas e para muitas outras estruturas sociais. Uma das maiores contribuições de Roma para o mundo moderno foi o seu sistema jurídico. O direito romano formou a base das leis de muitas nações europeias e, por consequência, de muitas do resto do mundo. O conceito de direitos do cidadão, a distinção entre direitos civis e militares, as leis sobre propriedade, contratos e o tratamento de criminosos, tudo isso tem raízes na legislação romana. O Corpus Juris Civilis, compilado por ordem do imperador Justiniano, influenciou profundamente o desenvolvimento das leis nas sociedades ocidentais. A engenharia e a arquitetura romanas também deixaram um legado duradouro. As inovações romanas, como o uso de concreto, aquedutos, estradas pavimentadas e o desenvolvimento de vastos sistemas de esgoto, não só foram fundamentais para o Império, mas também ajudaram a moldar o mundo moderno. A arquitetura romana, com seus arcos, abóbadas e cúpulas, inspirou monumentos e edifícios por séculos. O Panteão de Roma, com sua cúpula monumental, é um exemplo claro dessa genialidade, ainda de pé hoje, mais de 2000 anos após sua construção. O modelo político romano, especialmente o sistema republicano, também influenciou muitas democracias modernas. A ideia de um governo representativo, onde os cidadãos votam em seus representantes, e o conceito de um Senado com representantes eleitos para tomar decisões em nome do povo, moldaram a política moderna. A noção de uma cidadania ativa, em que os romanos podiam se envolver diretamente na política, também se reflete nos sistemas democráticos contemporâneos. Embora a religião romana, com seus múltiplos deuses, tenha desaparecido, sua transição para o cristianismo também teve um impacto profundo na civilização ocidental. O cristianismo, que foi inicialmente perseguido no Império Romano, tornou-se a religião dominante e, com isso, a Igreja Católica se tornou uma das maiores influências no mundo medieval. Além disso, a organização e a estrutura de poder da Igreja Romana refletiam a forma centralizada de governo romano. O cristianismo também manteve muitos dos conceitos romanos de moralidade, ética e leis. A vasta rede de estradas romanas foi outra das grandes contribuições de Roma para o mundo moderno. As estradas não só permitiram o rápido movimento de tropas e comunicação, mas também ajudaram no desenvolvimento do comércio entre regiões distantes do Império. Hoje, as infraestruturas modernas de transporte, como rodovias, ferrovias e aeroportos, têm suas raízes no planejamento e construção romanos, que conectavam o Império de forma eficiente e abrangente. O Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino,
preservou a herança romana por mais 1000 anos após a queda do Império Romano do Ocidente. As tradições administrativas, militares e culturais romanas continuaram a ser a base do Império Bizantino, e a cidade de Constantinopla tornou-se o centro cultural e econômico do mundo medieval. O Império Bizantino, com sua arte, literatura e estudos filosóficos, manteve viva a chama da civilização romana até que, em 1453, a cidade foi tomada pelos turcos otomanos. O legado de Roma não se limita às suas ruínas ou à história de um império que se perdeu no tempo. O Império Romano deixou uma marca indelével na cultura, política, direito, engenharia, religião e comércio, que ainda é visível no mundo moderno. Os romanos não apenas moldaram o seu tempo, mas também pavimentaram o caminho para as sociedades que surgiriam posteriormente. A herança romana é um testemunho da grandeza e da longevidade de sua civilização, e sua influência perdura até hoje em muitos aspectos da vida moderna.